Aqui é o tio Zé Carlos. Como é que vocês estão? Estão se cuidando? Estão cuidando dos próximos? Né? Não se esqueçam, lavem sempre as mãos, se alimentem direitinho, durmam bem. Tudo isso colabora para a imunidade. Faça algum tipo de exercício, ou no começo da manhã, ou no fim da tarde, no horário que você achar melhor. Né? Desde já um abraço, saudade demais de vocês, tá bom? Bem, a aulinha de hoje é sobre o capítulo 4. O capítulo 4 ele fala de substâncias puras, misturas e combinações. O tio decidiu separar esse capítulo em 3 aulinhas, para ficar melhor o entendimento de vocês, tá bom? Nessa, a gente vai falar sobre substâncias químicas, que são as substâncias puras, é a mesma coisa. Na próxima, que é um tema que está dentro da parte de substâncias puras, a gente vai falar de alotropia. E na última, a gente fala de misturas e combinações. Tá ok? Beleza? Combinado assim? Então bora começar. O tio vai só passar o slide, tá bom? Vamos lá. Antes de entender o que é uma substância, o que é uma mistura, vamos entender o que é sistema. Sistema é toda porção de matéria que é utilizada para estudo, tá aí. Tio, como assim uma porção de matéria utilizada para estudo? Seguinte, vamos supor, eu decidi analisar a composição do ar atmosférico que está aqui no meu quarto. Claro que no meu quarto tem ar atmosférico, senão eu estaria morto, sufocado, não é verdade? Então aqui dentro tem ar atmosférico. Então vamos supor que eu pegue uma porção desse ar, coloque num cilindro e decida analisar a composição química. Pronto. O ar que está nesse cilindro é o meu sistema. Tá ok? Beleza? Exemplo número 2. Estava escovando meus dentes no banheiro e enchi um copo de água. Decidi analisar a composição química daquela água. Então, aquela água naquele copo é o sistema que eu vou analisar. Tá certo? Então, pessoal, uma porção de terra, né? Também é um sistema, um pedaço de madeira é um sistema, qualquer porção de material que eu resolva estudar, caracterizar ou identificar alguma propriedade é um sistema. Tá ok? Beleza? Bora pra frente? Classificação dos sistemas. Aqui é uma visão geral de tudo que nós vamos trabalhar no capítulo, tá bom? É uma introdução. Pessoal, os sistemas químicos, eles podem ser classificados quanto ao número de substâncias. Por que eu falei sistema químico? Porque são sistemas formados por substâncias químicas, que a gente vai definir já já. Os sistemas químicos podem ser classificados quanto ao número de substâncias, e aí nesse caso eles são ou substâncias puras ou misturas. A gente vai falar hoje só de substância pura. E podem ser classificados quanto ao número de fases, que aí eu teria sistemas homogêneos, também chamados de monofásicos ou soluções, e misturas heterogêneas ou polifásicas. Certo? Beleza? Bola para frente. O que é uma substância pura? Pessoal, substância pura... Deixa eu afastar aqui só a minha carinha feia aqui. Valeu, beleza? De substância química ou também apenas de substância. Tá certo? Se ela é pura, ela é apenas uma substância. Pronto. Ok? Beleza? Cara, substância pura são aquelas que apresentam propriedades bem definidas, propriedades constantes. Por quê? Porque são sistemas formados unicamente por um tipo de molécula. Eu tenho apenas um componente químico, tenho apenas uma substância. Por isso que ela é pura. Por exemplo, suponha que eu tenho um copo d'água. Se eu afirmar que a água daquele copo é pura, é porque ele só tem moléculas de H2O. Ou seja, é um sistema formado por um único tipo de molécula, que no caso é H2O, que é a molécula que identifica a substância água. Tá bom? Se eu tenho apenas um tipo de molécula, eu vou ter propriedades bem definidas, porque elas estão associadas apenas àquela substância. Ok? Beleza? Deu para entender? Dica: substâncias puras podem ser representadas através de fórmulas. Certo? Claro, porque a fórmula é a representação gráfica de uma molécula, e a molécula, por sua vez, é a unidade da substância. Tá bom? Então, por exemplo, quando eu vejo a representação H2O, eu sei que se trata da substância água. Substância, uma substância química. Então, só tem moléculas de água. Ficou claro? Quando eu leio a representação NaCl, aí eu sei que é a molécula do sal de cozinha, do cloreto de sódio. Certo? Então, se for em ACl puro, eu só tenho esse tipo de molécula na composição. E aí vai CO2, S8, Fe, Xe, que é o xenônio,
ferro, gás oxigênio, gás ozônio, sacarose, que é o nosso açúcar, tá ok? Beleza? Legal? Deu para entender? Bola para frente. Pessoal, vamos falar agora da classificação das substâncias puras. As substâncias puras, elas podem ser divididas em dois grupos. As substâncias puras simples, que podem ser chamadas apenas de substâncias simples, e as substâncias puras compostas, que podem ser chamadas apenas de substâncias compostas. Lembrando que estou falando de sistemas que têm a mesma molécula em toda a sua extensão. Certo? Então, se for gás oxigênio, só tem molécula de O2. Certo? Beleza? Tio, o senhor falou do atmosférico. Cara, o atmosférico não é uma substância pura. A gente vai falar lá no finalzinho, porque já para dar uma introdução para as próximas aulas, tá bom? O que é uma substância simples? São aquelas, ou é aquela, depende de como você define ou lê, são aquelas substâncias formadas por átomos do mesmo elemento químico. Por exemplo, o enxofre é formado por 8 átomos de um único elemento químico. Importante, certo? Tio, como é que eu sei que só tem um elemento químico nessa substância? Vocês lembram que os elementos químicos são representados por símbolos? Bem, na fórmula tem que vir os símbolos dos elementos que fazem parte daquela substância, certo? Então, por exemplo, no caso do enxofre, eu tenho 8 átomos de enxofre. Como é que eu sei disso? O símbolo de todo elemento começa por uma inicial maiúscula. Então, dica, bizu. Se eu só tenho uma letra maiúscula, eu só tenho uma letra correspondente a um único elemento químico nessa fórmula. Tá certo? Então, ela é uma substância simples. Por exemplo, aqui, ó, Fe. Tio tem 2 letras. Mais uma é maiúscula e a outra é minúscula. Como o símbolo de todo elemento começa por uma letra maiúscula, então só tem um elemento químico aqui. Essa substância é simples. A mesma coisa no xenônio, no gás xenônio. E só tem uma letra maiúscula. Certo? O2. São 2 átomos, mais uma única letra maiúscula, um elemento químico apenas na composição, tá certo? Por favor, não confundam o número de átomos com o número de elementos. Número de átomos, índice. A função desse númerozinho aqui, chamado de índice, é informar o número de elementos, certo? O número de átomos do elemento que o precede, ok? Fazendo a pequena correção. Se eu tenho O3, gás ozônio, 3 átomos, o índice é 3, certo? Do elemento químico oxigênio. Então, esse númerozinho chamado de índice, ele sempre indica o número de átomos do elemento anterior a ele. Ok? Beleza? Para saber o número de elementos, contem as letras maiúsculas. Pronto, acabou. Só tem uma letra maiúscula aqui, uma letra maiúscula aqui, uma letra maiúscula aqui, outra letra maiúscula aqui, outra letra maiúscula aqui. Então, todas essas 5 substâncias são formadas por átomos de um único elemento químico. São todas substâncias simples, ok? Show? Subcomposta. São aquelas formadas por átomos de elementos químicos diferentes. Pegando o bizu de que todo elemento químico começa por letra maiúscula, repito, conte o número de letras maiúsculas, certo? H2O, 2 letras maiúsculas. NaCl tem 4 letras, mas só tem 2 maiúsculas. CO2, 2 letras maiúsculas. A sacarose, que é o açúcar comum, 3 letras maiúsculas. Então, pessoal, eu tenho mais de um elemento químico nessa, eu tenho elementos químicos diferentes. Então, são todos exemplos de substâncias compostas, que são formadas por átomos de elementos químicos diferentes. Tá ok? Beleza. Vamos para frente? Agora vamos falar um pouquinho das misturas, né? Porque senão fica muito confuso só falar das substâncias puras. Deixa eu só mudar aqui minha carinha linda lá para baixo. Não deu? Para cá. Pronto. Ficou melhor assim, porque eu quero que vocês leiam o texto, tá bom? Ok? Vamos lá. Misturas. Pessoal, se num copo d'água eu tenho água pura, eu só tenho molécula de H2O. Certo? Beleza. O problema é que isso só acontece na água destilada. Quando você compra no comércio água destilada, ela é vendida, por exemplo, para ser colocada em automóveis. Tá bom? Quando você compra água destilada, que é o nome comercial, eu tenho água pura. Ali só tenho moléculas de H2O. Mas, pessoal, será que na água do mar, por exemplo, eu só tenho molécula de H2O? Não, porque a água do mar é salgada. Então, eu tenho molécula de H2O, eu tenho molécula de NaCl, por exemplo, tá certo? Fora as partículas sólidas. Eu tenho areia, eu tenho alga,
Tá certo? Então, eu tenho várias substâncias em um mesmo sistema. Então, eu vou ter vários tipos de moléculas em um mesmo sistema. Nesse caso, eu tenho uma mistura. Então, misturas são sistemas formados por duas ou mais substâncias puras, porque possuem dois ou mais tipos de moléculas, ok? Eu estou misturando substâncias puras, daí o nome mistura, ok? Se eu tenho várias substâncias, as propriedades de uma mistura variam, porque vai depender da quantidade dos componentes da mistura. Por exemplo, as várias formas de álcool vendidas no comércio. Por exemplo, está em moda no momento o álcool 70%, que eu tenho 70% de etanol e tenho 30% de H2O. Mas tem também o álcool 40%, o álcool 90%, aí eu tenho 90% de etanol, 10% de H2O, tá certo? E pessoal, as propriedades dessas misturas são diferentes porque a quantidade dos componentes da mistura também é diferente. Logo, misturas não possuem fórmula, possuem uma composição, que geralmente é expressa numericamente, tantos por cento de uma substância X e tantos por cento de uma substância Y. Ok? Essa última parte foi só para dar uma introdução da terceira aula desse capítulo. A segunda aula será sobre alotropia. Tá bom? Pessoal, fiquem com Deus, um abraço, espero que tenham gostado. Tá certo? E tenham uma boa tarde. Ok?